Iniciando uma entrevista coletiva diretamente aqui da sala de imprensa do Bampará Baenão, começando com a palavra do presidente Antônio Carlos Teixeira. Tonhão, boa tarde, Tonhão. Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Eu quero, aproveitando essa oportunidade, de fazer um agradecimento a todos aqueles que colaboraram, direto ou indiretamente, com esse acesso, né? Agradecer, acima de tudo, a Deus, que nos proporcionou estar à frente desse clube e poder comandar esse plantel, juntamente com minha diretoria, com meus vice-presidentes, e conseguir esse grande objetivo que era da nossa administração, promessa da campanha, que foi o acesso à Série B. Agradecer aos colaboradores que foram muito importantes com a sua ajuda naquilo que a gente se propôs a fazer. Agradecer à comissão técnica, especialmente ao Rodrigo, que chegou numa hora e reverteu toda uma situação negativa que estava dentro do nosso plantel. Trouxe a autoestima de volta e principalmente, incutiu na cabeça dos nossos jogadores que eles tinham condições de levar o Clube do Remo ao sucesso como realmente aconteceu. Agradecer do porteiro ao papelim, todos os funcionários do futebol, a diretoria do estádio, que tiveram também uma importância muito grande nessa conquista. Agradecer ao presidente do Conselho Deliberativo, ao todo o Conselho Deliberativo pelo apoio. Agradecer ao nosso grande amigo e presidente da Assembleia Geral, João Paulo Mendes, que num momento oportuno veio na condição de diretor da festividade de Nazaré e conseguiu uma agenda e trouxe a nossa imagem aqui pela primeira vez para visitar o nosso estádio. Então, estamos todos muito gratos a todas essas pessoas e vamos por mais, vamos conseguir por mais, esperamos, contando sempre com o apoio de todos vocês. O torcedor teve uma importância que eu já estou acostumado, porque em 2005 eles fizeram também essa festa, tiveram uma participação importantíssima no incentivo com os... Já me esqueci de novo. Os mosaicos que transmitiram uma imagem assim que foi para todos os cantos desse Brasil, que chamou a atenção de todo mundo. E isso foi um motivo de muito orgulho para nós todos. Muito obrigado, Fenômeno Azul. Volto a dizer, vamos por mais. Contamos com o seu apoio. E, por fim, quero dizer que o Remo vai continuar no seu projeto de profissionalizar, de uma maneira geral, o clube. Nosso próximo meta é trazer um CEO que possa tomar conta do clube como um todo, e vamos ainda investir em alguns outros profissionais para que possa fazer desse clube mais profissional possível, para que a gente possa alcançar todos os objetivos que a gente está se propondo a alcançar. Presidente, estão dando início aqui às perguntas. Agradecer também ao Glauber, nosso vice-presidente, ao Milton. Estão presentes. Começar pelo Glauber. Glauber, uma pergunta que chega aqui do canal Chaves Remista, que é parecida com a do Caio Maia, do jornal O Liberal. Fala sobre o plano do sócio-torcedor. Vai sofrer alterações para 2025? E também, se existe a possibilidade de ampliar e melhorar, já que o clube está numa Série B com mais jogos. Boa tarde a todos, os ouvintes da Remo TV, né, os visualizadores da Remo TV. Boa tarde, Nação Azulina. Para a gente começar, né, falando no Nação Azul, a gente tem que ver o que a gente fez no começo do ano, quando a gente assumiu a gestão. A gente começou com o plano Nação Azul já renovado. Fizemos várias parcerias, como a gente fez o lançamento deles com o sorteio de uma moto, distribuímos camisas para aqueles que fizeram planos naquele momento, novos planos, distribuímos camisas para quem fizeram o plano anual. A gente pretende ainda mais investir nessas parcerias. Fizemos parcerias com o dia a dia do sócio-torcedor, né? Fizemos uma parceria importantíssima que foi com o Zé Delivery, que é uma parceria nacional. Essa parceria ela
ela consta que a gente tem 50% de desconto no plano de sócio-torcedor. Isso é de grande importância, porque se o sócio-torcedor ele paga R$80, ele tem desconto através de bônus, né, de R$40, ou seja, a metade do sócio-torcedor, e fora os nossos descontos que a gente tem nas lojas do Remo de 10%. Isso daí é de grande importância para quem compra os produtos do Clube do Remo, né? Ele tem um grande desconto aí, se for reparar numa camisa de R$200 e poucos, então ele tem um desconto de R$20, de 10%, e isso soma-se a um Zé Delivery, que com distribuição de bebidas, né, com a venda de bebidas, ele está fazendo a conta aí a R$60 o sócio-torcedor para ele, além dele ganhar a gratuidade do ingresso, ele tem esses R$20 aí praticamente, ele só paga R$20 se ele for contar, se ele for usar essas parcerias, né? Para esse ano de 2025, né, nós pretendemos focar mais nos planos semestrais do que nos planos anuais, né, aumentando as nossas parcerias, fortalecendo as nossas parcerias, tá? De suma importância que o torcedor entenda que a gente vai ter uma temporada cheia. Então a gente tem um campeonato brasileiro aí pela frente que vai até o final do ano. Então por isso que a gente vai focar mais nesses planos semestrais e anuais. E além disso, é um pensamento do marketing em tentar fazer uma renovação na marca do Nação Azul. E até, se puder, trocar de nome para a gente começar uma temporada boa, com novos ares, para que a gente faça um bom campeonato em todas as competições. A sequência aqui de perguntas, senhores, muito se falou sobre a Liga. O que vocês podem falar se o Remo já tem alguma negociação em andamento, Libra ou LFU, se já foi algo que já foi fechado? E daqui a pouco tem um outro assunto também sobre a questão de venda de direitos de transmissão. Boa tarde ao Fenômeno Azul, presidente Antônio Carlos Teixeira, vice-presidente Glauber Gonçalves. Confesso que eu estava com um pouco de saudade desses microfones da Remo TV. Satisfação enorme poder falar com o nosso torcedor, falar com todos que nos assistem. O ano de 2024 foi um ano de afirmação do trabalho do presidente Antônio Carlos Teixeira. E nessa conversa com as ligas aí, a gente não teve muito sucesso em 2024, até porque a gente começou o campeonato da Série C de uma forma ruim e as pessoas talvez não enxergassem que o Remo poderia subir. Com o ascenso, com a subida do Clube do Remo, o Remo passou a ser assediado. É um assunto que é um tanto delicado, que você precisa ouvir todas as propostas, tanto da Liga Forte como da Libra. Você precisa, de certa forma, discutir isso internamente para que não seja... O presidente Tonhão tem chamado, já chamou para algumas reuniões, Glauber tem participado junto, a gente tem conversado, ele tem mostrado todas as oportunidades que têm sido colocadas. E no momento certo o presidente vai anunciar aquilo que é melhor para o Clube do Remo. Com toda certeza vai se analisar as propostas e vai se ver aquilo que é mais vantajoso para o clube. Mas com certeza é um momento diferente, onde o Remo é procurado, onde o Remo é assediado, diferente do começo do ano. Então o Remo vai surfar nessa procura aí para tomar a melhor decisão no melhor momento. Presidente, dentro desse contexto, tem uma pergunta aqui do Nixon Melo sobre as negociações relacionadas à venda de direitos de transmissão. O Remo tem esse cuidado também, essa preocupação, sabendo que é uma Série B, é uma outra visibilidade? É uma outra discussão que está dentro desse contexto de a gente fechar com uma das duas ligas, mas ainda está em fase de negociação e a gente não pode adiantar nada em relação a isso. Agora, planejamento para 2025. Começando aqui pela pergunta do Beto, do canal Remo Cash, dizendo o seguinte: 2024 o Remo contratou mais de 30 jogadores. Provavelmente uns 7 ficarão. O que fazer para ter mais assertividade em 2025? Ninguém está aqui para errar, né, mano? Nós trouxemos... Quando nós iniciamos a nossa temporada, todo mundo elogiava o nosso plantel. Infelizmente, algumas posições, algumas peças não deram liga, sabe? E tivemos que fazer as mudanças necessárias. Eu não sei se chegou esse número de 30, mas pode ter sido o que aconteceu, mas quando nós iniciamos, a gente não tinha um plantel ainda formado, né? Então tivemos que contratar
E sempre contratamos jogador de Série B para jogar C, porque a gente visava justamente, o grande objetivo era o acesso. Mas, como eu disse anteriormente, algumas peças não deram resultado, tivemos que fazer a mudança e trazer os outros jogadores que nos ajudaram a conquistar a Série B. Pergunta do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Conversas com possíveis contratados já estão em andamento? Conversa existe, rapaz, mas acontece que tem jogador aí que nos interessa que está em plena competição. Mas já pelo menos o interesse já foi demonstrado pela parte do clube em conversar com esses jogadores. Mas a coisa ainda está muito embrionária. Aí vem aquelas perguntas que se encaixam nesse assunto. Existem posições específicas e prioridades? E também, a partir de quando vocês imaginam que o clube já possa estar anunciando? Quem pergunta é o Caio Maia, do O Liberal. A partir do momento que o jogador assinar com a gente vai anunciar. Mas as posições quem vai determinar, basicamente, é a comissão técnica, junto com o nosso executivo e o nosso setor de análises de desempenho. Presidente, tem uma pergunta ainda nesse contexto de contratação do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. O Remo pretende explorar o mercado sul-americano em busca de reforços? Antes de responder essa pergunta, eu queria complementar que toda a contratação ela vai passar, além dessa análise do nosso setor de desempenho, de análise de desempenho, ela vai passar pelo nosso crivo também, né? A palavra final vai ser nossa. Mas, basicamente, quem vai trabalhar com esses jogadores é o treinador. Então, o treinador sabe, dentro do esquema que ele pretende implantar no ano de 2025, trazer as peças necessárias para compor o elenco. Eu acho que todo grande e bom jogador interessa para o clube, né? O mercado sul-americano tem oferecido algumas coisas boas, mas a gente tem uma preocupação com a adaptação deles ao nosso clima, que demanda um certo tempo. E, infelizmente, a gente vai iniciar com competição em cima de competição. Mas, logicamente, que não está descartada essa hipótese. Dentro desse assunto, competição em cima de competição, presidente, existe um número base de contratações a serem feitas para iniciar um planejamento e o Tilon acrescenta aqui nomes de peso do futebol brasileiro de impacto, que aumentem ainda mais o engajamento e a visibilidade. Podem aparecer também? Pensamento, lógico, que depende muito do jogador, depende muito da proposta. Existe um entusiasmo muito grande também, não só nosso, como dos nossos colaboradores. E aí a gente vai pensar realmente em trazer um grande presente, quem sabe, para o Natal do nosso torcedor, tá? Mas vamos procurar sempre buscar o jogador que se adeque a não só... A gente faz uma série de análises, não é só aplicação tática, aplicação dentro do campo, mas uma vida preguiça do cara. Então, a gente tem que fazer essas contratações para a gente errar o mínimo possível. Presidente, só para fechar sobre contratações e dentro desse planejamento, a reapresentação acontece ainda esse ano, o início dos trabalhos, ou só 2025? Eu acredito não. A apresentação deve ser no começo do ano, no começo de dezembro, com os jogadores que já estão gozando do período de férias. E aí, logicamente, que tem jogadores que nos interessam na Série B ou Série A, que possivelmente venham a ser contratados, que esses só poderão se apresentar no começo do ano. Senhores, agora perguntas que chegam da Liane Coelho, da TV RBA. Copa Verde. O time goiano vem sinalizando negativamente quanto à participação na Copa Verde. O Remo, existe o interesse de participar dessa competição 2025? Uma competição que, cá para nós, ultimamente, ela só tem um atrativo, que é ser campeão e entrar numa fase seguinte lá da Copa Brasil. Fora isso, nós temos uma análise de dados financeiros deste ano e ela foi um fracasso em termos financeiros para nós. Então, nós temos que pensar realmente numa competição que nos traga, pelo menos, não nos traga prejuízo, né? Então, esperamos que ela venha com um novo formato que traga um atrativo que a gente possa pensar em participar. Ainda sobre competições, qual o planejamento para o Campeonato Paraense
Lembrando que o Remo não levantou a taça nos últimos 2 anos. É uma prioridade? O Campeonato Paraense sempre é prioridade. Na verdade, o Remo tem que disputar todos os campeonatos para sair vencedor. Esse é o objetivo. Torcedor quer que o Remo suba para a Série A, mas se puder com o título da Série B. Isso aí não se discute. E o Campeonato Paraense, ele sempre foi tratado com muita importância pelo Remo. Haja visto que a maneira que a gente perdeu esse ano até agora ainda não foi digerida. Isso aí para nós não foi uma coisa que a gente... Principalmente nas circunstâncias que fomos. Nas circunstâncias que perdemos. Então, assim, a gente lutou até o último minuto para ser campeão paraense. Infelizmente não deu certo, mas o Remo, sem dúvida alguma, isso aí é um trabalho a médio prazo, mas o Remo vai recuperar a hegemonia do futebol paraense. A meta é ser o clube que tenha mais títulos aqui no estado do Pará. Em complemento à resposta do Milton, o Remo entra em todas as competições para ganhar, sabe? Nosso objetivo sempre é ganhar tudo que a gente vai disputar, até porrinha a gente quer ganhar. Agora, logicamente que tem do outro lado um adversário também que tem o mesmo objetivo. Adversários, digamos assim. Exatamente. Então, o pensamento é esse, formar um time para ganhar tudo que possa disputar em 2025 e pensar no acesso da Série A. Uma pergunta que chega aqui do Gralato, do canal É Nós Queiroz, acho que o Glauber pode falar sobre isso, sobre patrocínio. Remo estará em uma Série B com mais jogos e plataformas. Haverá novas negociações de patrocínio? Tem um plano comercial para a entrada de mais dinheiro no clube? Sim, já temos o plano comercial em ação, né? Temos empresas para negociar o Master. Hoje nosso Supermaster é o governo do estado, juntamente com o Banco do Estado, o Banpará, né? Que é um parceiro nosso há anos. Só para vocês terem uma ideia, a nossa valoração da camisa, que é o valuation, né? Dela ela vem desde 2016 crescendo, né? 2018 ela teve em torno de 2 milhões. Esse ano chegamos a mais de 5 milhões e para o ano de 2025 estamos pretendendo alcançar o valor, o dobro desse ano, né? Chegando a 9 a 10 milhões aí, para a gente poder participar do campeonato com uma estabilidade financeira, né? Nesse crescimento aí que a gente está tendo na marca do Clube do Remo, né? Senhores, agora modalidades olímpicas. Manuel Santos, da Rádio Cultura, pergunta: o Remo desistiu da vaga para disputar a Superliga B de vôlei de 2025? Se isso já for oficial, o que levou o Remo a abrir mão dessa vaga? Isso foi oficial porque o que aconteceu é o seguinte, é bom esclarecer. Houve um documento para ser assinado em menos de 12 horas para responder à participação do Remo, onde havia exigências desse documento. O clube estava disposto, através do seu presidente, a assinar, mas não fomos informados de um custo extra que ia haver. E aí a gente tem que ter responsabilidade naquilo que a gente se propõe, né? Se a gente não tem receita, como é que a gente vai abrir uma despesa grande? E aí eu particularmente conversei com o diretor da área, dizendo que daquela maneira o clube não podia participar. Quando eles mudaram o pensamento, dizendo que iriam prestigiar o jogador local, e aí nós nos dispusemos a assinar o documento. Só que o prazo era mínimo e aí não houve condições. Quero até deixar claro uma coisa, que hoje todo mundo pensa, porque o Remo teve o acesso, teve uma grande renda no futebol, está nadando de dinheiro. As perspectivas de futuro são muito boas, mas a realidade é uma situação difícil. O clube vive numa situação de poder se sustentar naquelas receitas que já tem, né? Nós não podemos botar um passo a mais do que a gente possa, porque a gente vai trazer problemas lá na frente. Antigamente, na minha época de atleta, vamos dizer assim, que eu fui lá atrás, embora não muito de sucesso, mas a gente jogava por amor. A gente era prestigiado. Hoje, o que está acontecendo? O jogador local treina o ano inteiro, quando chega na melhor para participar de uma competição que tenha um holofote, vamos dizer assim,
aí querem trazer jogadores de fora. Então isso aí tem que acabar lá dentro do Remo. Se quer trazer jogador de fora, traz o patrocinador, passa pelo jurídico, registra esse compromisso, e aí depois pode-se pensar em contratar ou dar um passo maior do que a perna. Tem uma pergunta que vai nesse sentido, feita pelo João Rodrigues, do canal Leão de Periçá. O Remo pensa em abrir o capital para empresas tocarem esses departamentos de outros esportes, terceirizar, como existe, por exemplo, o Sada Cruzeiro e o Avaí Kinderman no futebol feminino? O Remo ele sempre buscou parcerias, né? Mas assim, a parceria ela sempre tem que ser benéfica para o Remo e não prejudicar juridicamente ele. Por isso todas as parcerias que tentam chegar, principalmente dos esportes olímpicos, como recentemente chegou uma proposta para a gente na base e no CT, a gente solicita a eles trazer a proposta formal para a gente conversar com o nosso jurídico, para a gente poder habilitar a negociação, né? Sempre a gente pensa no Clube do Remo, em como a gente pode sempre melhorar a parceria para dar o bônus para o clube, né? E não prejudicar em algum momento lá na frente. Presidente, outro assunto bastante tocado, a questão do CT, Centro de Treinamento. Quem faz a pergunta aqui é o José Maria Trindade. É verdade que o Remo estaria firmando contrato com uma grande empresa de construção civil para esta construir e melhorar o CT em Outeiro? Outras perguntas bem parecidas com relação a isso, se já tiver algo de concreto, o senhor pode complementar. Tomara, né? Queira Deus que tenha essa empresa. Mas não fomos procurados oficialmente por ninguém. Mas há um pensamento nosso de melhorar aquela estrutura do CT. Até porque a gente tem que dar condições de treinamento para o nosso time profissional lá. Primeira providência é resolver o problema de água lá, que é um problema sério, sabe? E puxar a irrigação para os 2 gramados que já existem e para o novo, que a gente espera concluir no mais curto espaço de tempo, para que a gente possa ter o treinamento do profissional e melhorar a estrutura para a divisão de base e para o feminino. E dentro desse contexto também o Caio Maia pergunta, sabemos que o Remo fará reformas também no estádio Baenão, já que a segundona você não pode treinar e jogar no mesmo estádio. O que o senhor pode falar sobre o estádio Baenão? Está dentro da resposta anterior, né? A gente está preparando o gramado, o terceiro gramado lá no CT para o profissional treinar lá. Mas eu quero dizer o seguinte, se nós conseguirmos concretizar uma parceria para a execução das obras de construção dos camarotes, essa obra vai demandar um tempo de 7 a 8 meses e aí automaticamente não haverá jogos no Baenão no ano de 2025 e automaticamente a gente poderá treinar aqui também. Presidente, sobre Pedro Vitor, a pergunta é a seguinte: poderiam dar mais detalhes sobre a não renovação com o atacante Pedro Vitor? Houve proposta do clube ou não houve interesse? Não, interesse há. Agora, o jogador tem uma proposta da Coreia, uma proposta muito boa. E o empresário dele quer igualar, que o Remo iguale a proposta. O Remo não tem condições de igualar essa proposta. Então, há interesse, mas dentro da realidade financeira do clube. Presidente, muito se pergunta com relação a investimentos. O Remo já tem um planejamento de cifras aí para se gastar com o planejamento do futebol? É muito importante essa pergunta também, até porque eu quero dizer para o torcedor azulino, para ele se basear nas informações das redes oficiais do clube. Tudo que sair fora dessas redes sociais, que não seja confirmado por nós, é boato, é fake. Então, dentro desse assunto, dentro dessa pergunta, nós temos um planejamento de investir em torno de 3 milhões na nossa folha salarial do Baenão. Agora o bate-papo é com o Gustavo Fonseca, um dos diretores jurídicos, faz parte aqui do departamento jurídico do Clube do Remo. Começando com a pergunta do Tilon Maués, que é muito parecida com outras que chegaram, perguntando o seguinte: quais os cuidados e precauções que o clube está tomando nesse momento de rescisões para evitar problemas futuros na justiça, Gustavo? Boa tarde a todos. O clube, nesse ano de 2024, está se resguardando bastante aí nessas rescisões. Eu posso assegurar para o torcedor que todos os atletas que estão sendo desligados do clube estão celebrando algum tipo de acordo com o clube, acordo esse que é homologado na Justiça do Trabalho.
ou seja, qualquer questionamento envolvendo essa relação entre clube e atleta está sendo resolvida de maneira definitiva na justiça, com uma quitação total. Então os atletas têm chegado a termos com o clube e o clube está seguro no encerramento de cada uma dessas relações. Os atletas que ainda não encerraram os seus vínculos conosco ainda serão procurados e ainda haverá uma conversa, né, para nós encerrarmos essa relação da mesma forma amigável, com uma quitação e sem que nada fique pendente para o clube para gerar um problema futuro. Gustavo, as negociações têm sido feitas exclusivamente pelo departamento jurídico ou também tem a participação do departamento de futebol? Não, as negociações elas passam pelo departamento de futebol, né? O Papelinho, juntamente com o staff lá, conversa com os atletas, com os empresários. Isso é encaminhado para o jurídico, que dá seguimento a essa negociação, dá segurança para o clube poder concluir essa relação de contratual com os atletas de uma maneira segura, sem que fique nenhum tipo de problema. Mas é um trabalho que é construído aí a quatro mãos, né? Os dois departamentos caminham juntos nessa relação. Uma pergunta da Liane Coelho, da RBA. Com dispensas ao longo da temporada, qual a situação do clube hoje junto ao Tribunal Regional do Trabalho? Bom, o clube hoje quitou a sua dívida trabalhista na centralizadora, né? Naquele processo centralizador que existia no Ministério do Trabalho. Inclusive há uma discussão do clube hoje ainda sobre alguns encargos lá. Mas da temporada atual, dos atletas que chegaram esse ano, houve apenas uma reclamação trabalhista, que é um caso conhecido aí do Silas, que foi atleta nosso, mas que apesar de toda os boatos que circularam em relação a isso, o clube chegou a acordo com o atleta, o acordo vem sendo cumprido e não tem, além dessa demanda que já está resolvida, nenhuma outra demanda que tenha surgido aí dos atletas desse ano. Muito se falou do Morínigo também, de uma causa envolvendo o empresário dele também, não ficou nada pendente não? Não, em relação ao ex-treinador, ele celebrou um acordo com o clube, esse acordo vinha sendo honrado, houve um atraso de cerca de 9 dias no pagamento de uma das parcelas por uma questão, inclusive, de logística de pagamento. O clube ainda não havia recebido alguns recursos e, apesar de haver a concordância dele e do empresário para receber esse valor logo depois do prazo, o clube honrou, inclusive com a multa prevista, e quitou todas as outras parcelas, mas, apesar disso, houve uma insistência e uma atitude que, a nosso ver aqui, não foi correta, cobrando uma multa excedente ainda sobre isso. O clube tomou as suas providências para evitar qualquer tipo de desgaste ou qualquer tipo de prejuízo em relação a punições por parte da FIFA ou da CBF, mas também vem tomando suas providências para poder responsabilizar aquelas pessoas que de alguma forma possam ter causado algum tipo de problema para o clube. Sei que você é da área jurídica, mas o Caio Maia pergunta o seguinte: você pode fazer um panorama sobre as condições financeiras do Remo? O Remo ainda tem dívidas na Justiça? Não, na Justiça do Trabalho, o Clube do Remo ainda tem alguns processos, muito poucos, que ainda não estão nem em execução, ou seja, ainda estão sendo discutidos, né? Que a gente ainda tem recursos para serem julgados e ver qual vai ser o valor final a ser decidido. A questão dos encargos que saíram da centralizadora, que nós estamos aqui defendendo algum entendimento no sentido de não serem devidos, e isso vai levar algum tempo para o julgamento. E na Justiça Civil nós temos os processos que estão agora sendo centralizados, né, nessa última decisão do tribunal que acatou o nosso pedido de centralização e que vai dar também uma folga, né, para o clube não sofrer mais com penhoras e nenhum tipo de bloqueio de renda. Tem mais duas aqui, Gustavo. Uma que fala sobre transparência financeira. Que pergunta também ao Caio Maia, lá do O Liberal. Os torcedores, por exemplo, têm dificuldade de acessar fluxo de caixa, já que os dados não são atualizados desde junho de 2024. Existe algo nesse sentido para demonstrar isso ao torcedor? A presidência do clube já determinou, inclusive, a publicação de todos esses dados. Foi criada, inclusive, uma diretoria aí, nessa questão de auditagem de tudo isso. Mas, de qualquer forma, a parte financeira foi encaminhada ao Conselho Fiscal também, que também faz a sua análise, mas eu entendo que é importante essa questão da transparência, isso já foi verificado e cobrado por parte da presidência, então acho que muito em breve isso já vai estar publicado no portal do clube. Gustavo, para a gente fechar, com relação a contratos, o Jaderson, por exemplo, teve o contrato renovado por 3 anos. Essa pode ser uma tendência do clube ou o Jaderson foi uma situação específica?
Na verdade, o clube tem ciência que alguns atletas podem vir a se tornar um ativo importante para o clube. Então, sempre que a diretoria de futebol, a presidência, o CODIR entende que há uma possibilidade do clube ser beneficiado no seu patrimônio com um contrato mais longo, isso é colocado ao atleta, ao seu staff, e se nós temos essa possibilidade de concluir a negociação, isso é feito. Isso vai muito de cada atleta, da idade do atleta, da possibilidade, do interesse dele também em ficar mais tempo aqui no clube, né?